E aí, pessoal do oitavo, olha eu de novo com mais uma aula de história com slide. A gente viu tanto sobre a Inconfidência, sobre o processo de independência da América Espanhola e também do Haiti, e vamos entender como se deu os primeiros movimentos pela independência, certo? Então a gente viu na videoaula passada a crise no sistema colonial brasileiro. E dessa crise surgiu os processos de inconfidência, de conjuração, ou seja, de rebelião em Minas Gerais e na Bahia. Então vamos lá. Insatisfações na colônia. No Brasil, durante o século XVIII, houve queda da exploração do ouro, justificada pela intensa extração nas lavras, foram se esgotando. Então, quando houve a notícia de que foi encontrado ouro no Brasil, houve um verdadeiro corre-corre, pessoas de todas as regiões do Brasil se mudando para as Minas Gerais, gente de Portugal vindo aos montes para também participar da exploração do ouro nas Minas Gerais, coisa que vai levar ao esgotamento muito rápido do ouro produzido nessa região. Em segundo lugar, o aumento dos impostos muitas vezes tornava essa atividade inviável. Então, acabou que só quem tinha dinheiro para se manter explorando a extração do ouro eram pessoas ricas, né? Ou vinda de Portugal, muitas vezes, ou alguns ricos que investiram muito dinheiro na exploração do ouro. Então, muitos pobres que deixaram suas casas, suas regiões, para tentar enriquecer nas Minas Gerais, só tiveram sua pobreza aumentada. Por outro lado, o governo português afirmava que o aumento da cobrança fiscal havia sido gerado pela sonegação de impostos e pelo contrabando de pedras preciosas. Então, já que o povo das Minas Gerais achavam ouro e escondia, não pagava os impostos, então, para que a coroa não tivesse prejuízo, esse ouro que não chegava às mãos da coroa deveria chegar em forma de impostos. Então imagine o caos que era nessa época. Essa situação ocasionou o endividamento de muitos produtores de ouro da região. Inclusive, essa busca por perdão das dívidas vai gerar muita pressão dos mineiros para cima aí da monarquia portuguesa. Apesar do enriquecimento com a exploração do ouro, a elite colonial mineira tinha dívidas grandes com o governo português por conta do não pagamento de impostos. Esse fato aumentava ainda mais a insatisfação dos mineradores em relação à administração colonial. Não bastasse os problemas que a região das Minas Gerais já enfrentavam, que era a diminuição da extração de ouro, em compensação, o aumento dos impostos. Em 1788, chegou de Portugal um novo governador da capitania das Minas Gerais, chamado Luís Antônio Furtado de Mendonça, o Visconde de Barbacena. Esse cidadão vai conseguir piorar a situação que já estava bem complicada. Tá aí o Visconde de Barbacena. Um dos objetivos de seu governo era cobrar os impostos atrasados e fazer valer o alvará de 1750, isto é, a cobrança da derrama. Só que óbvio que isso não foi divulgado abertamente. Então, olha, enquanto a quantidade de ouro encontrado das Minas Gerais estava diminuindo drasticamente, o Visconde de Barbacena estava ali aumentando a cobrança dos impostos que os mineradores estavam devendo à coroa. Motivações para a conspiração. Nessas circunstâncias, algumas questões agitavam as Minas Gerais, como suspeita de que houvesse uma nova derrama, ou seja, uma nova cobrança, notícias que surgiam sobre o governo do Visconde de Barbacena,
as imposições de cobrança de dívidas anteriores e a suposta investigação dos grandes exploradores do ouro. Então, o Visconde Barbacena ele veio com um objetivo claro, que era fiscalizar os mineradores, investigá-los e cobrar as dívidas antigas e as novas cobranças de impostos. Isso para que a coroa portuguesa não viesse a ser roubada, né? Tudo isso causou pânico entre a elite mineira, principalmente os mais endividados. Então imagina, quanto mais dívida você tinha, mais problema você tinha com o governo do Visconde Barbacena, porque não se tinha dinheiro para quitar a dívida. Como é que faz então? Diante do contexto colonial e influenciados pelo movimento de independência dos Estados Unidos em 1776 e pelos ideais iluministas de liberdade e igualdade, os líderes das elites econômica e cultural de Minas Gerais passaram a frequentar grupos secretos, denominados de lojas maçônicas, que conspiravam contra o governo e principalmente contra o domínio português. Conspiração Mineira. O tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, figura de prestígio em Minas Gerais, cedia sua residência para a realização das reuniões conspiratórias. Constavam entre os participantes das reuniões fazendeiros e mineradores endividados, importante isso, Alvarenga Peixoto, Abreu Vieira, Oliveira Lopes, Joaquim Silvério dos Reis, um nome especial, né? Desses aí, o Joaquim Silvério dos Reis eram o mais endividado. E é ele o traidor da Inconfidência Mineira. Falaremos disso um pouquinho mais à frente. Os padres sempre vai ter a presença de padres na maçonaria e na conspiração aí contra os governos monárquicos. Oliveira Rolim e Toledo e Melo, os poetas Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, que eu acho que vocês já conheceram nas aulas de português. E o mais ilustre, não porque era o mais importante, mas nas costas dele caiu todas as acusações do movimento. O alferes, que se a gente for transformar para hoje em dia, seria o cargo de segundo tenente do Exército, Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Então Tiradentes ele era um militar de baixa patente, certo? E estava aí como um dos principais organizadores da Inconfidência. Então tá aí o Tiradentes, o Joaquim José da Silva Xavier, com trajes militares. Observe bem essa imagem, porque mais à frente a gente vai falar sobre essa construção da imagem do herói. Das reuniões à traição. Entre os temas discutidos durante o movimento de emancipação estavam a valorização do ensino com a fundação de uma universidade em Vila Rica. E isso era impossível, porque existia leis que proibiam que as colônias tivessem universidade. As universidades só deveriam existir na metrópole, e quem quisesse ter uma formação universitária teria que ter dinheiro suficiente para viajar e morar em Lisboa e estudar na metrópole para voltar com um diploma universitário, mas de jeito nenhum uma universidade na colônia. A proclamação de uma república mineira, e isso é importante porque os inconfidentes eles não lutaram pela independência do Brasil, e sim pela independência da província das Minas Gerais, e o desenvolvimento de manufaturas para a produção de tecidos e objetos de ferro como ferramentas de mineração.
Isso era uma outra coisa que era proibido pelo Pacto Colonial de existir manufaturas na colônia. Todos esses produtos de tecido e instrumentos de trabalho deveriam vir de Portugal para serem vendidos na colônia. Também discutiam o perdão das dívidas dos mineradores e a possível participação de São Paulo no movimento após a proclamação da República Mineira. Então tá aí. Duas situações chamam a atenção nesse contexto. Uma eu já falei. Primeiro, a maior parte dos inconfidentes era proprietária de escravizados. Obviamente que os donos de escravos não iriam aceitar um tema de libertação dos escravos no movimento. Por essa razão, não havia intenção de acabar com a escravidão. Também era objetivo libertar apenas a região de Minas Gerais, onde era o mais forte a fiscalização do governo. Então não há uma ideia de independência do Brasil a partir de Minas Gerais, como muito tempo foi ensinado para a gente, certo? Após várias reuniões, os rebeldes definiram a data do início do movimento, que ocorreu no dia do decreto da derrama, ou seja, quando o governo do Visconde Barbacena iria, em porta em porta, cobrar os impostos da mineração. Entretanto, no grupo dos inconfidentes havia um membro da elite, Joaquim Silvério dos Reis, o mais endividado com a coroa, que trocou o perdão de sua dívida pela delação de seus companheiros. Então tá aí um nobre, um minerador que preferiu entregar todo mundo e ter suas dívidas todas perdoadas. O resultado: não houve um movimento e todos os integrantes foram presos, ou seja, eles nem conseguiram fazer nenhum ato revolucionário, nem tomar nenhum governo, porque eles foram presos antes do dia marcado. Em março de 1789, seguiram para a capital da colônia, o Rio de Janeiro, sob o pretexto de serem conspiradores e traidores da pátria, como representa a imagem. Devassa sobre os inconfidentes. Após a prisão dos inconfidentes entre 1790 e 1792, ocorreu a devassa, ou seja, a apuração das infrações contra os rebeldes, acusados de inconfidência, ou seja, de traição à coroa. Dona Maria I, então Rainha de Portugal, ordenou que tudo fosse registrado conforme a lei nos autos da devassa contra a Inconfidência Mineira. Os inconfidentes foram condenados à forca. Contudo, olha aí, Dona Maria I redigiu uma carta de clemência amenizando a pena de morte para o banimento. Obviamente que esse perdão aí, quer dizer, perdão não, essa troca de pena, em vez de matá-los e mandá-los para a prisão, logicamente que isso serviu para livrar muitos nobres e pessoas ricas da pena de morte. Então os rebeldes foram expulsos do Brasil em exílio perpétuo na África, exceto aí o Tiradentes. Ele foi executado na manhã do dia 21 de abril de 1792. Somente no início do período republicano, quando o Brasil tinha um governo sem apoio popular, é que se fez a necessária construção de uma história política brasileira capaz de aglutinar o povo nesse novo ideal, a República. Inclusive, o grande herói até então era o Dom Pedro I, por conta da independência, porém, quando vem a República, as pessoas estão aí com mágoas do regime monárquico e precisava se mudar
de herói nacional, não mais Dom Pedro I, mas algum personagem na história, no passado do Brasil, que tenha lutado pela proclamação da República, mesmo que fosse uma república regional e não nacional. Como estratégia, elegeram um personagem heróico, integrador e portador da imagem do povo inteiro. Dessa maneira, a história de Tiradentes se encaixa perfeitamente, já que ele era de origem humilde, como a maioria do povo brasileiro, e havia sido morto em busca de seu ideal de governo. Por falta de um retrato fiel, a partir da década de 1890, ou seja, muito tempo depois, cerca de 100 anos depois de sua morte, vai ser feito uma série de retratos onde vai se escolher qual será a imagem oficial de Tiradentes. Lembram da que eu mostrei anterior, com trajes militares? Essa não é a imagem mais utilizada. Essa é a imagem de Tiradentes mais utilizadas para representá-lo. Por quê? Porque idealizou-se aí um Tiradentes com aspecto de Jesus Cristo, com barba, cabelos longos e pronto para morrer pelos seus. Então a imagem que vocês podem encontrar sobre Tiradentes parece mais que ele é um grande salvador e é um personagem que não luta contra a sua própria morte. É uma construção de um herói. Então, anos depois da execução de Tiradentes, lá na Bahia estoura uma outra inconfidência. Então, em aulas anteriores, vimos que durante o processo de independência do Haiti, os escravizados africanos destruíram as plantações de cana-de-açúcar. Então, esse fato vai interessar muito a história do Brasil. Isso porque esse fato promoveu a procura do açúcar brasileiro, que estava em falência, consequentemente, um aumento de seu preço, recuperando a produção açucareira que vinha declinando há décadas. A região nordeste do Brasil, principal produtora de açúcar, também restabeleceu parte de sua economia em poucos anos. Porém, na Bahia, a alta do preço do açúcar levou proprietários a ampliar suas plantações e deixar a agricultura de gêneros alimentícios drasticamente reduzida, ou seja, quem tinha aí seu engenho tentou aproveitar cada centímetro da terra para plantar cana-de-açúcar. E aí mal plantavam gêneros alimentícios que serviam para a alimentação básica da população. Em pouco tempo, o que é que isso vai gerar? O resultado foi a alta do preço dos alimentos na capitania. O governo colonial também não colaborava para melhorar a situação e frequentemente aumentava os impostos sobre os produtos artesanais. Então imagina, as pessoas pobres, comida muito cara e ainda impostos, isso vai dar em reclamações e movimentos. A organização da Inconfidência. Nesse contexto chegavam a Salvador panfletos e livros franceses divulgando os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, tão difundidos pela Revolução Francesa, como aconteceu na Inconfidência Mineira, como aconteceu nos processos de independência das ex-colônias espanholas no Haiti e no próprio no continente americano como um todo. A popularização dessas ideias favoreceu o apoio ao movimento por parte de pequenos comerciantes, como os alfaiates, fato que justificou sua denominação. A Inconfidência Baiana também ficou conhecido como Conjuração dos Alfaiates. Lembrando que alfaiates eram aquelas pessoas que faziam roupas, e daí você pode perceber que eles foram grandes prejudicados com o aumento dos impostos de produtos artesanais.
Participaram ainda negros libertos e escravizados, soldados e artesãos. As principais propostas da Conjuração Baiana estavam sentadas na... Vejam que tem algumas diferenças e semelhanças com a Inconfidência Mineira. Proclamação de uma República Baiana e não uma República Brasileira. A abertura dos povos brasileiros a todas as nações, ou seja, o fim do pacto colonial. O fim da escravidão e do preconceito racial, diferente da Inconfidência Mineira, até porque estamos falando da Bahia, que tem grande concentração de pessoas de cor, como era designado pessoas negras e mestiças à época, na diminuição dos impostos e no aumento salarial dos soldados. O primeiro dia de manifestação ocorreu em 12 de agosto de 1798. Nos principais pontos da cidade de Salvador foram espalhados panfletos e cartazes chamando a população para a revolução. Então observe que eles conseguiram fazer algumas ações diferentes da Inconfidência Mineira, que não passou de reuniões. Então, um jornalista, político e filósofo e médico que estudou em Portugal, o Cipriano Barata, ele vai ter uma grande contribuição nisso, porque através da imprensa e de sua atuação, essas ideias revolucionárias vão chegar ao conhecimento da população. As autoridades agiram depressa e sufocaram o movimento, prendendo com a ajuda de delatores também mais de 30 rebeldes. Mais uma vez a devassa, que é o julgamento, no entanto, recaiu sobre os 4 principais líderes. Olha só, os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens e os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino. Então você vê que, mais uma vez, a culpa cai em pobres e dessa vez também em negros. Então tá aí as imagens dos 4 sobre os quais caiu toda a culpa da Inconfidência Baiana. Os 4 foram condenados à forca. O enforcamento ocorreu na Praça do Hospício de Nossa Senhora da Piedade, em Salvador, e foram depois esquartejados. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, aprendido mais um pouco sobre o nosso processo de independência. Então, vamos revisar. Reveja essa aula e não esqueçam de realizar as atividades. Bons estudos e até a próxima aula.